Olá pessoal, então vamos à resolução da lista. Para começar, eu tenho aqui um resumo do que foi tratado em sala, né, e tal, o conteúdo básico para poder resolver qualquer tipo de exercício proposto. Agora, é importante que vocês façam esse resumo à mão, numa folha de caderno e tenha em destaque, porque algumas coisas você pode simplesmente omitir, né? Porque aí é de cada um, o que cada um precisa inserir no resumo da forma melhor, né, para acessar, memorizar e tudo mais. Por exemplo, essa primeira parte com o resumo dos nomes, né, das razões trigonométricas e tudo mais, essa orientação em quadrantes, de repente isso aqui você consegue não passar para um resumo, né, porque você já tem isso de cabeça. A ideia é você ter muitas coisas memorizadas para ficar uma coisa mais fácil. E isso tem que estar do teu lado para você acessar rapidamente na hora da resolução dos exercícios. Então vamos lá, o primeiro exercício aqui, né? Calcule seno 225 graus. Né? O que é importante fazer aqui? Para começar, você tem que encontrar o simétrico do 225 graus. Como o 225 graus ele é terceiro quadrante, né? Ele é terceiro quadrante, você vai usar a formulazinha alfa igual x menos 180, ou seja, 225 menos 180, que é 45 graus. Então, o seno de 225 vai ser seno de 45. Porém, como o arco está no terceiro quadrante, o seno no terceiro quadrante ele é negativo. Então aqui vem um menos. Então agora é só fazer a substituição numérica. Menos o valor seno 45 é a raiz de 2 sobre 2. Então fechou aqui. O seno 225 é menos raiz de 2 sobre 2. Claro que essas continhas você pode fazer de cabeça e tudo mais, né? E você não precisa escrever a fórmula se você já consegue fazer rapidamente, tudo mais, né? Vai de cada um. Agora, a segunda, a letra D no caso, depois eu vou fazer as outras aqui por causa da organização na lista. A segunda tem o 150. Eu vou fazer de um jeitinho diferente, né? Para identificar o que é o 150. Que você pode fazer assim, você faz o ciclo trigonométrico, né? Focando apenas na horizontal. Então, 150 é mais ou menos por aqui. O 180 é aqui embaixo. Beleza. Então, é só você olhar essa distância. 180, 150 é 30. Então, a secante 150 igual secante 30. Ok? Agora, o pulo do gato, para ver a questão de sinais e tudo mais. O que é a secante? A secante é o inverso do cosseno. Por ser o inverso do cosseno, os sinais preservam. Então, no segundo quadrante, né, está aqui no segundo quadrante, o cosseno é negativo. Então, a secante no segundo quadrante também é negativo. Tá? E aí agora, para continuar, você vai usar novamente aqui, secante é 1 sobre cosseno. Então, a secante de 150 vai ser igual a menos. Agora vamos lá, 1 sobre o cosseno 30. Beleza? Agora, quanto vale o cosseno 30? O cosseno 30 é raiz de 3 sobre 2. Tá? Cosseno 30, raiz de 3 sobre 2. Também memorizado na tabelinha. Né? Por isso que é importante ter essa tabelinha aqui. Porque você vem aqui, cosseno 30, raiz de 3 sobre 2. Você consegue acessar isso aí, até ter memorizado. Né? Muito bem. Então, como vai ficar? O inverso do cosseno 30, então é só você escrever o menos, né? Porque segundo quadrante. Como o cosseno 30 é raiz de 3 sobre 2, aqui é só você escrever 2 sobre a raiz de 3. Okay?
E aí, como é padrão, o resultado tem que estar racionalizado. Então você vai vir aqui para finalizar. Deixa eu mudar a cor aqui rapidinho. Você vai multiplicar numerador e denominador pela raiz de 3. Então vai ficar assim. 2 vezes raiz de 3 é 2 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. Então, secante 150 é igual a menos 2 raiz de 3 sobre 3. E aí, fechou. Ok? Secante 1320. Vai ser uma resolução similar, né? Porque é secante também, a gente já sabe que é o inverso do cosseno, né? Agora, o 1320 é um arco que deu mais do que uma volta, então eu vou ter que vir aqui embaixo para descobrir o equivalente na primeira volta. Então, vem aqui um rascunho, né? Na verdade, eu não vou nem escrever esse rascunho aqui, não. Deixa ele para lá. Pronto. Então vem aqui, ó, 1320, descobrir a MDP, dividido por 360. Então aqui, ó, 3 voltas. 3 vezes 360 dá 1080, tá? Subtrai direitinho para 240 graus. Então a secante de 1320 é a secante de 240 graus. Aí agora, né, esquece que existiu um 1320 e foca apenas na secante de 240 graus, como se estivesse iniciando agora. E aí, ó, novamente, ou você usa a formulazinha, porque é um terceiro quadrante, ou você usa a ideia do posicionamento no ciclo trigonométrico. Eu vou pegar aqui o ciclo, que é mais prático. De repente você consegue até se acostumando a fazer mentalmente. O 240 é por aqui. 240. Aqui, né, horizontal 180. Beleza. Então essa distância aqui, ó, entre 240 e 180 é 60. Então a secante de 240 é a secante de 60. Novamente, por ser o inverso do cosseno, né, e estarmos no terceiro quadrante, então nós temos que a secante vai ser menos a secante de 60. A secante vai ser negativa. Deixa eu colocar aqui o segundo quadrante para ficar registrado, principalmente quando eu der o PDF, né, desses escritos. E aqui terceiro quadrante. Tá? Só para ficar direitinho. Então, menos secante de 60. Então, vai ser menos o inverso do cosseno de 60. Quanto é que vale o cosseno de 60? Tá? O cosseno de 60, ó, voltou aqui, ó, acessou. Cosseno de 60 é meio. Cosseno de 60 é meio, 1 sobre 2. Então, menos o inverso do cosseno de 60 vai ser menos o inverso de 1 sobre 2, que é 2 sobre 1, ou simplesmente 2, ok? Então, a secante de 1320 dá menos 2, ok? Para fechar, a última, secante 210. Acostumou com os valores, tudo mais, né? Valores nos quadrantes direitinho. Então, o que acontece? A secante 210 é terceiro quadrante, né? Então, secante no terceiro quadrante vai ser negativo, porque é o inverso do cosseno, e cosseno no terceiro quadrante é negativo. E o 210, ó, você pode tirar a cola aqui do 240. O 210 é um pouquinho antes, mas é só ver a distância ao 180, que é apenas 30. Então, secante 210 vai ser menos secante de 30. E aí, olha que bacana. Menos secante 30, já está aqui, ó, letra D.
São valores iguais, então você já pode pular aqui, ó, já que fizemos essa conta, menos 2 raiz de 3 sobre 3. Então a secante de 210 é menos 2 raiz de 3 sobre 3, tá? O que eu estou querendo mostrar com isso, né? Você pode, à medida que você vai fazendo os exercícios, vai praticando, você vai ver que os resultados podem ser aproveitados de um para o outro, para você economizar tempo, economizar esses processos, né? Você vai se acostumando como se faz e vai ganhando mais segurança, ok? Então guardou aqui, não esqueçam de pegar, né, baixar para vocês o PDF direitinho, mas escrevam, tentem fazer na mão isso aí para praticar, se acostumar, gerar essa memória motora principalmente, né, a escrita, mãozinha, tá? Então vamos lá, cosseno 300, ó, vou fazer de novo daquele jeitinho com fórmula, né, 300 é quarto quadrante. Eu vou fazendo com vários estilos diferentes, que aí você vai se adaptando, vai se acostumando, para não ficar uma coisa rígida, presa, né? Que você pode ter uma certa mobilidade para fazer isso. Quarto quadrante, formulazinha, alfa igual 360 menos x. Né? Então, 360 menos 300, obviamente, né? Essas continhas de cabeça, tranquilamente. Alfa 60. Então, o cosseno de 300 é igual ao cosseno de 60. E no quarto quadrante, o cosseno é positivo. Então, aqui, ó, sinalzinho de mais. Então, o cosseno de 300 é igual a mais o cosseno de 60. Então, o cosseno de 300 vai ser igual a mais meio. O cosseno de 60 vale meio. Estou colocando o sinal de mais principalmente para chamar atenção ao sinal. Né? Esquecer de colocar o sinal de mais não tem problema, né? A gente não precisa colocar o sinal de mais. O problema é o sinal de menos. Então, se você perde o hábito de colocar o sinal, você pode esquecer de colocar um sinal negativo em prova, né? Principalmente. Beleza. Cossecante. Bom, logo de cara, para lembrar aqui, né, a cossecante é o inverso do seno. Então, pensar na cossecante é pensar no seno. 330. Então, ó, já vou fazer de um jeitinho diferente do anterior. Vou colocar o ciclo aqui, ó, 330, só a horizontal que interessa, né? O 330 está aqui, ó, quase chegando na volta completa, quase chegando no 360. Esse distanciamento aqui, ó, é de 30. Então, a cossecante de 330 vai ser igual a cossecante de 30. E como a cossecante é o inverso do seno, e o seno no quarto quadrante é negativo, então nós temos menos a cossecante de 30. Só para lembrar essa questão dos negativos e positivos, o que acontece? Né? O seno é o eixo vertical e o cosseno é o eixo horizontal. Então, como o seno ele é um eixo vertical, tudo que tiver para cima é mais, tudo que tiver para baixo é menos. O 330 está para baixo, então é menos. Se fosse na horizontal, seria cosseno. Estando para a direita, mais. Estando para a esquerda, menos. No caso, se fosse o caso do cosseno do 330, ele seria mais. Por quê? Porque o 330 está à direita. Está para baixo e está à direita. Baixo, negativo. Direita, positivo. É só ver se é seno ou cosseno, se é vertical ou horizontal, e assim o sinal fica resolvido. Então, menos cossecante de 30. Então, voltando, né? Então, aqui fica menos o inverso do seno de 30, porque a cossecante é o inverso do seno. E aí, puxou na memória de novo, o seno de 30 é meio. Então, cossecante de 330 é igual a menos o inverso do seno de 30, o inverso do meio, 1 sobre 2, invertido, 2 sobre 1. Então, aqui, ó, 2. Cossecante de 330 dá, no caso, né, negativo, menos 2. Ok? Próxima. Deixa eu mudar de cor aqui para não ficar muito azulzinho.
Seno 315. Então, ó, aproveitando aqui, né? 330, 315. Tá mais para baixo, mais para cima, não importa. A importância é a distância do 360 ao 315. Então a distância ao 360, 315 é de 45. Então seno de 315 igual seno 45, ok? E aí, o que acontece? Como é seno 315 está para baixo, o seno é negativo, então é menos o seno de 45. Então é só puxar pela memória. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, então a resposta vai ser menos a raiz de 2 sobre 2. Ok? Fechou. Última. Cosseno 330. 330 está aqui, ó. 330 na letra E. 330 é com 30. Então o cosseno de 330, deixa eu colocar para cá, né? Ficou apertadinho aqui o final. Pronto. O cosseno 330 é o cosseno 30, né? Porque o 330 já foi feito. A conexão entre 330 e o 30 não é de seno, cosseno, pá, é de arco. Então, não importa qual você esteja calculando, se é seno, cosseno, tangente, secante, enfim. 330 é com 30. E o cosseno, como o 330 está à direita e cosseno é horizontal, horizontal à direita é mais. Então, é mais cosseno 30. O cosseno 30, ele vale raiz de 3 sobre 2. Então, é mais raiz de 3 sobre 2. Fechou. Prontinho. Pegou, beleza. Deixa eu melhorar esse sinal demais aqui, né? Ficou feio, né? Meu Deus. Pronto. A gente fica de férias, né? Aí volta sem saber escrever. Pronto. Mais. Vamos lá, nuvenzinha. Não estou colocando coração porque o coração ia ficar muito largo, né? Então aqui é nuvenzinha mesmo. Vamos lá. Beleza, agora com as tangentes, né? Mesma coisa. O arco, a relação do arco é aquilo. Não importa se é seno, cosseno ou tangente. É o arco. Então 120, vou fazer do jeitinho padrão, né? É segundo quadrante. Alfa igual 180 menos x. Então alfa 180 menos 120, que dá 60. Então tangente 120 é igual a tangente 60. A tangente no segundo quadrante ela é negativa, então é menos a tangente de 60. E aí é só lembrar, tangente de 60 é raiz de 3, então é menos raiz de 3 a resposta. Cotangente de 225. A cotangente é o inverso da tangente, tá? Então, o raciocínio fica, né, do jeitinho equivalente. 225, então, ó, vou fazer assim, ó. Marcou aqui o 180, horizontal, 225 é aqui para baixo. Então eu tenho quanto? 45 de distância. Então a cotangente de 225 é igual a cotangente 45. Como é terceiro quadrante, a cotangente é positiva, porque a tangente é positiva. A tangente é positiva no primeiro e no terceiro. Então, como essa é terceiro, mantém positivo. Então, agora, ó, a cotangente de 225
é o inverso da tangente de 45. Tangente de 45, puxou na memória, é 1. O inverso de 1 é 1 mesmo, então vai dar mais 1. Tudo isso para dar 1. Tá? Tudo isso para dar 1. Nuvenzinha, vamos lá. Cotangente 135. Mais uma, mais uma, mais uma. Tem gente que já sabe até de cabeça que é 45. Mas vamos lá, olha lá. Pegou, horizontal, 180 está aqui. 45, 135 um pouquinho antes. Distância aqui de 45. Então a cotangente de 135 é a cotangente de 45. Como é segundo quadrante, cotangente negativa, porque a tangente é negativa. E como a cotangente é o inverso da tangente, é o inverso inverso de 1. Dá até para tirar a cola do anterior, né? Só que o anterior era negativo, esse agora é positivo, mas aí você já bota direto. Negativo, cotangente 45 é a tangente 45, que é 1, inverso de 1 é 1 mesmo. Então, fechou. Cotangente 135 dá 1, menos 1. Menos 1. A última, tangente de 240. Quem tem boa memória vai se lembrar que a tangente de 240 é 60. Então, e terceiro quadrante, né? Então, tangente de 240 é a tangente de 60. Fica igual a letra A, né? A menos do sinal, que mantém positivo. Então, a tangente de 240 é mais raiz de 3. E ficou apertado demais. Deixa eu melhorar isso. Vamos, filho. Isso. Então, tangente 240 é mais raiz de 3. Fechou. Muito bem. Agora na questão 2, um VOFzinho, você pode fazer com o auxílio do ciclo trigonométrico ali embaixo ou de repente até com coisas memorizadas. Então vamos lá. Seno de 30 é igual ao cosseno de 60. Essa daqui ela vem lá do primeiro trimestre, que você pegava ângulos complementares, como é o caso de 30 e 60. O que são ângulos complementares? A soma dá 90 graus. Né? Então, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Né? O seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complementar. Então, aqui é verdadeiro. E, professor, não lembrava disso não. E aí? Então, era só pegar e consultar. Seno de 30, meio. Cosseno de 60, meio. Pronto, fechou. Seno 60 igual letra B. Seno 60 igual seno 120. Show! 120 é segundo quadrante. 120 corresponde a 60. Né? 120 está aqui. Distânciazinha aqui de 60. Seno é positivo. Então é mais seno de 60. Seno de 60 igual a seno de 120. Certinho. Ótimo. Cosseno 45 igual a menos cosseno 135. Deixa eu mudar de cor. Show, isso aqui já fizemos várias vezes, né, no exercício anterior e tudo mais. 45 e 135, né, são simétricos, então eles têm a conexãozinha deles. Então, cosseno 45, cosseno 135, certo? Agora a questão. O cosseno no segundo quadrante ele é negativo. Né? E o cosseno no primeiro quadrante é positivo, então os sinais são invertidos. Certinho, como é o caso aqui, menos. Beleza, então isso aqui é verdadeiro. Letra D. Seno de 170 é maior do que zero. Seno de 170. 170 está aqui, ó.
né? Opa, 170 está por aqui. É segundo quadrante. Segundo quadrante é maior do que zero. E professor, não sei quanto vale 170 não. Tá, nem eu, mas é positivo, é o que importa. Verdadeiro, tá? Seno de 3π sobre 2 igual a cosseno de π. 3π sobre 2. Ih, 3π sobre 2, ó, 3 vezes 180 sobre 2. 3 vezes 180 sobre 2. Cortou, cortou, dá 90. Tchá, tchá, 90. 3 vezes 90 dá 270. Então, ele está falando aqui do seno de 270. E ele está falando do cosseno de π, que é o cosseno de 180. Então, vamos lá. Seno de 270 está aqui, ó. Aqui embaixo, totalmente, é o menos 1. Cosseno de 180 está aqui, ó, horizontal agora, né? Tá à esquerda, total à esquerda também é menos 1. Então, menos 1 igual a menos 1. Verdadeiro. Gente, tudo verdadeiro. Se isso cair na prova, eu já não ia ter coragem de escrever isso assim. Meu Deus, como pode? Tudo verdadeiro. Devo ter errado alguma coisa, não é possível. Mas está certo até agora, tudo verdadeiro. Então, vamos lá. Seno de 10 maior do que cosseno de 260. Bom, seno 10. O 10 está aqui. O seno de 10 é positivo. Tá? Ok. Agora, cosseno de 260. 260 está aqui. Está à esquerda. O cosseno à esquerda é negativo. Terceiro quadrante negativo. Então, eu não sei quais são esses valores, mas o seno de 10, por ser positivo, vai ser maior do que o cosseno de 260, que é negativo. Qualquer coisa positiva é maior do que qualquer coisa negativa. Então, aqui, verdadeiro também. Fechou, tudo verdadeiro. Poxa vida, nada falso. Que bom, sem falsidades. Próximo. Muito bem. Resolva a expressão E ou E, cosseno de 3π sobre 2, seno de π sobre 2, seno 3π sobre 2, seno 30, cosseno de 60, mais seno de π sobre 2. Show. Deixa eu colocar aqui o ciclo trigonométrico. Isso aqui é aquela tabelinha também, né? Eu memorizei a tabelinha, já joga direto. Se você não memorizou a tabelinha, é só olhar aqui, ó, pela lógica. 0, 90, 180, 270 e voltou aqui o 360. Então vamos lá. Bom, lembrando que o π é 180, fizemos isso no slide anterior, mas eu vou escrever aqui de novo. Ó, 3 vezes 180 por 2, que é o 3π sobre 2. Né? 90, então 3 vezes 90 dá 270. Então, onde está escrito cosseno de 3π sobre 2, eu já vou escrever cosseno de 270. π sobre 2 é 180 sobre 2, que dá 90. Então, o segundo aqui já é seno de 90. 3π sobre 2 de novo é o seno de 270. Opa! Essa minha retinha ficou uma beleza, né? Mas tem que perdoar, né? Porque essas coisas digitais aqui, às vezes, a bancada mexe aqui na hora e já era. Aí perde o fio aqui. Show! Seno 30. Seno 30 eu lembro, é meio. Né? Nem precisa de eixo, é meio. E cosseno de 60 também é meio. Boa! Coisa fácil. Seno de π sobre 2, seno de 90. E professor, lá dá para rolar um tchatchazinho aqui, ó. Seno de 90 em cima, seno de 90 embaixo. Eu posso cortar esse seno e esse seno de 90? Não pode cortar, porque está somando. Nós não podemos cortar coisas somando, só se eu estivesse multiplicando aqui, tá?
nessa situação de fração. Se eu tivesse mais seno de 90 e aqui do lado menos o seno de 90, aí eu poderia cortar, mas no momento assim não. Agora vamos lá, vamos que vamos. 270 está aqui, ó, lembrando, cosseno horizontal. Então, 270 está aqui embaixo. Considerando a horizontal, o 270 está pegando o meio aqui na horizontal. Tudo que é meio, então no meio é zero. Então cosseno de 270 é zero. Seno de 90, o seno já é vertical. E o 90 está lá em cima. Então na vertical lá em cima é 1. Menos seno de 270. Menos 270. Continuando na vertical do seno. O 270 é aqui embaixo. Totalmente lá embaixo, então é menos 1. Agora aqui cuidado, porque fica menos 1. Aqui eu tenho a situação de menos 1, porque um sinal de menos é da expressão e o outro sinal de menos é do valor trigonométrico. Por isso ficou menos 1 aqui na sequência. Meio mais meio dá 1. Seno de 90, acabamos de ver que dá 1 também, né? Então, beleza. 1 menos 1, menos com menos dá mais. Sinais seguidos. Deixa eu apagar aqui, trocar de cor, ficar tudo bonitinho. Pronto. Então, menos com menos, sinais seguidos dá mais. 1 mais 1, 2. E embaixo, 1 mais 1 também, 2. Expressão é igual a 1. Aqui dá para botar um coraçãozinho. Isso tudo para dar 1. Meu Deus. É isso. Muito bem, pessoal. Número 3, letra B. Nessa letra B, eu tenho o valor x igual a 90. Né? Então, eu vou fazendo as trocas aqui. Né? Então, é 4 vezes a tangente de x sobre 2. 90 sobre 2, 45. Menos tangente 3x sobre 2. 3 vezes 90 dá 270. Sobre 2, 135. Então é a tangente de 135. Ok? Seno 3x, 3 vezes 90 dá 270. E cosseno 2x, 2 vezes 90 dá 180. Pronto. Agora vamos lá. A primeira é tranquila. Tangente 45 é na cabeça, vale 1. 4 vezes 1. Menos tangente 135. 135 está aqui. Segundo quadrante. Pegou distância aqui 45. Né? Então, tangente de 135. Vou fazer aqui no cantinho. Né? Tangente de 135 é a tangente 45. Só que a segundo quadrante ela é negativa. Então é menos a tangente 45. Então aqui é menos. Tangente 45 vale 1. Então é menos 1. De novo, um sinal de menos da expressão, o outro sinal de menos do valor trigonométrico. Pronto. Seno 270. 270 está aqui embaixo. Seno vertical. Né? Então lá embaixo na vertical dá menos 1. E cosseno de 180, cosseno é horizontal, 180 está aqui à esquerda completamente, então menos 1 também. Então aqui mais o menos 1. Então a expressão fica 4 vezes 1 dá 4, ok. Menos com menos dá mais, então dá 1, ok. Menos 1 mais com menos dá menos. Menos 1, menos 1. Então a expressão finalizando 5 sobre menos 2. Ou seja, em cima não tem sinal, é mais. Embaixo é menos, mais com menos dá menos. 5 meios não precisa ficar achando decimal. Então, fechou. Okay? A expressão é igual a menos 5 sobre 2. Menos 5 meios. Beleza.
nesse slide nós temos aqui uma parte mais teórica, né? E aí realmente é só se lembrar de um pequeno detalhe. Está falando aqui qual é o maior valor, qual é o menor valor, e aquela ali tem pegadinha, né? Então vamos prestar atenção nisso. O que acontece? Independente do quadrante que esteja, o seno ou cosseno, tal, o arco em questão, o cosseno ele sempre vai estar, né, entre o menos 1 e o 1. E notavelmente aqui eu vou ter o valor 0. Então o cosseno ele vai estar entre o menos 1 e o 1. Né? Então, tipo, no primeiro quadrante, você está ali compreendido entre o 0 e 1. Né? Pegando aqui o ciclo trigonométrico, deixa eu colocar com uma corzinha mais discreta. Só vou prestar atenção no que interessa, tá? Então, ó. Tá feio, mas perdoa o tio, né? Aqui, ó. No primeiro quadrante, os valores estão aqui, ó. Você pega um arco aqui, ele vem para cá. Você pega um arco aqui, ele vem para cá. Cosseno. Então, o cosseno está compreendido entre 0 e 1. No segundo quadrante, vem para cá, ó. Vem para cá. Está entre 0 e menos 1. No terceiro quadrante, de novo, entre 0 e menos 1. E no quarto quadrante, entre 0 e 1. Então, os valores eles estão em quadrantes, eles estão sempre compreendidos entre 0 e 1 ou entre 0 e menos 1. E no máximo 1, no mínimo menos 1. Então, para você descobrir os valores máximos ou mínimos que uma expressão pode assumir, é só você pegar esses três valores básicos aqui, né? Que aí até você já elimina essa pegadinha. Porque você vê, se você comparar menos 1, 0 e 1, o maior é 1. Então, quando ele fala assim, qual é o maior valor? Você já fica, o maior valor é 1. Então, eu vou usar o 1. Só que na expressão, isso pode alterar um pouco, né? Como eu vou mostrar aqui na hora da conta. Porque se você pegar cosseno igual a 1, o que vai acontecer? A expressão fica igual a 3 menos 1, que é 2. Porque o maior valor de cosseno nem sempre dá o maior valor da expressão. E é o que a gente vai ver agora aqui. Ó. Cosseno 0. Cosseno valendo 0. O que vai acontecer na expressão? Vai ficar 3 menos 0. Então, dá 3. Aí, o 0 não é o maior valor do cosseno possível, mas a expressão deu 3. Né? E é por isso que é importante sempre você verificar esses três valores básicos. Né? Agora o cosseno menos 1. A expressão fica 3 menos 1. São três continhas curtas, rápidas, então não precisa ficar tentando adivinhar previamente quem é o maior valor. Você calcula logo os três e pega quem é o maior valor. Então, qual é o maior valor que a expressão pode assumir? Expressão igual a 4. E, curiosamente, ela é obtida pelo menor valor possível do cosseno. Né? Então, o maior valor possível da expressão foi obtido com o menor valor possível de cosseno individualmente. Então, cuidado com isso. Né? E assim a gente perde essa pegadinha, né? Que vai ser já número 6, lá na frente. Com isso, você perde qualquer pegadinha. Você não cairá em pegadinhas, fazendo as contas todas. Qual é o menor valor que a expressão 4 mais 5 vezes seno x pode assumir? Então, ó, mesma coisa para o seno. O seno é vertical, mas é a mesma ideia. Então, vamos lá. Seno vai ter um valor 1, seno vai ter um valor 0, né, como referência, e seno vai ter um valor menos 1. Só fazer as continhas. Então, aqui, ó, 4 mais 5 vezes 1. Obviamente que façamos tudo de cabeça. 9. Vezes 0. Cuidado, né? Ó, expressão numérica, gente, não vamos errar isso aqui, né? 4 mais 5 vezes 0. Na leitura do português,
é igual a 4 mais 5 vezes 0. Na sua mente, você fala primeiro 4 mais 5, depois o vezes 0. Porém, na expressão numérica, primeiro é vezes. Então, é 5 vezes 0, que dá 0. Para depois fazer 4 mais 0, que dá 4. Tá? Cuidado com isso. E a última, 4 mais 5 vezes menos 1. Mais 5 vezes menos 1 dá menos 5. 4 menos 5 dá menos 1. E é o menor valor, né? Ele quer o menor valor, isso aqui é o menor valor. É igual a menos 1. Então, nesse caso, o menor valor foi obtido com o menor valor de seno. Tranquilo, né? Mas é aquilo, né? Pode ter pegadinha e a gente é pego pelo pé. Beleza, a última aqui, qual é o menor valor da expressão? Aqui tem uma fração, né? Então, vamos lá, mesma coisa. Seno valendo 1, seno valendo 0, seno valendo menos 1. Não saiu igual aqui. Pronto. Então, aqui, ó, pimba. 16 sobre 3 mais 1. 16 sobre 4 é 4. Boa. Próxima. A expressão é 16 sobre 3 mais 0. 16 sobre 3. Bom, como eu quero ver quem é o maior e quem é o menor, é importante mexer nessa fração. Aqui dá 4, 16 por 3 vai dar 5, alguma coisa. Grandes coisas, 5, quanto? Não importa, é 5, sendo 5,1, 5,01, 5,3, 5,889933 já é maior do que 4, já dá para se posicionar, né? Quem é maior, quem é menor. E aí vamos à última. Não precisa ficar perdendo tempo fazendo conta, né? Um valorzinho estimado já deu. Então aqui, ó, última, 16 sobre 3 mais menos 1. Pimba. Mais menos 1 dá menos, então é 3 menos 1, que dá 2. 16 por 2 dá 8. Qual é o menor valor? O menor valor é o 4. Então, a expressão igual a 4 seria o menor valor. Ok? Com isso, fechou. Muito bem. Próximo slide, questão 7. Encontre a MDP do AIS. É 2, né? 2 arcos a seguir. Como é que eu fiz isso? Eu vou corrigir isso aqui no slide lá. O slide bonitinho vai ficar bacaninha. Show. Para descobrir a MDP, menor determinação positiva ou primeira determinação positiva, basta fazer a divisão por 360. Então vamos lá. 1565 dividido por 360, que vai ser aqui 4 voltinhas. 1440 sobre try 5, 2, 1, nada, 125. Então, 1565 é um arco que dá 4 voltas no ciclo trigonométrico e aí anda mais 125 graus. Ok? Então, só fazer a divisão por 360. Agora deu um número negativo e tal. Calma. Vamos reduzir os processos. É só fazer a divisão por 360. 2.740 dividido por 360. Que vai dar 87. 0, 42, vai 4, 21, 25. Subtry 0, 2, 2,
Nada. Então, menos 2.740 e era negativo. Então, você deixa aqui o negativo, menos 220. Se fosse positivo, era direto 220. Então, como era negativo inicialmente, então fica menos 220. Mas, obviamente, não é a menor determinação positiva, nem a primeira determinação positiva, porque não é positivo. Então, para achar o positivo, basta então você vir aqui agora, ó, 360 menos o 220. 0, 4, 1. Então, menos 220, então aqui 140. Então, a MDP, no caso, é 140, ok? E não fiz o coraçãozinho. Agora deixa. Tranquilo? Só fazer isso. No caso do positivo, dividiu por 360, pegou o resto. No caso do negativo, dividiu por 360, pegou o resto. Esse resto é negativo. Para descobrir o positivo, basta fazer aquela continha ali embaixo, 360 menos esse valor encontrado. E pronto. Só isso. Show. Próximo slide. Questão 8. Encontre a medida do arco correspondente aos vértices dos retângulos a seguir. Muito bem, então essa questão é só questão de simetria. Então eu quero descobrir os arcos simétricos, as extremidades simétricas a esses arcos aí. Vou colocar uma outra cor. Pronto, um vermelhinho aqui. Então é só você prestar atenção no 0, no 180 e no 360. Aí na vertical, não, só na horizontal, não precisa de mais nada. Muito bem, então aqui ó, 290 para o 360, você tem aqui 70. Então esse 70 é um número mágico, porque esse 70 é o valor no primeiro quadrante e esse 70 vai servir para ter a referência aqui para os outros vértices, os outros arcos. Como? É só ver, essa distância sempre se manterá, que é de 70 em qualquer quadrante. Do quadrante, o arco no quadrante para o eixo é 70. Pronto. Do lado direito já foi, do lado esquerdo tem 180. Então a distância é sempre de 70. 180 aqui para cima, eu estou voltando 70. Então tira 70. 180 tirando 70 dá 110. E no caso do terceiro quadrante, 180 avançou, né? Desceu aqui, mas ele avançou no giro, né? Lembrando que o giro, no sentido anti-horário, você vai somando, né? Então, 180 somando 70 dá 250. Sempre com esse distanciamento aqui de 70 do eixo para o arco em questão. Okay? Então, é desse jeitinho que a gente faz. Aqui, nessa daqui, 250. Aqui, ó, 180. Então, é só ver a distância. E olha, oh meu Deus, olha só, vamos aproveitar. Olha, 250, 250 é 70. Então é só fazer um Ctrl C, Ctrl V, ó. 110, 70 e 290. Não teve nem graça, né? Já estava ali. Já aproveitei o resultado anterior, né? Isso na prova não vai acontecer. Claro, né? Eu espero que só tenha uma questão dessa na prova. Se tiver, fazer várias vezes a mesma coisa não tem graça, né? Muito bem, agora aqui embaixo. Veja, esse raciocínio nem precisa se preocupar com quadrantes. O arco pode estar em qualquer lugar. Você sempre vai focar na horizontal. Então aqui, ó, do lado de cá, a horizontal é 0 ou 360, né? No caso 30, de 0 a 30 a distância é 30. Se você pensar, 0 é 30 a 360, vai dar 330, aí fica meio estranho. É só você pensar bem como você está raciocinando, porque se der um resultado estranho, tá errado, né? Então, ó, do 0 ao 30 é 30. Então o 30 já é um número mágico. Todos os distanciamentos são de 30. Então aqui para baixo, 360 com 30, voltando 330. E professor, eu tinha pensado errado, naquela hora deu 330 também.
o número que você encontra, mesmo pensando errado, sempre tem a ver. É só encontrar direitinho onde é que ele se encaixaria, né? E agora aqui, do lado esquerdo, 180. Então sempre assim, do lado direito 0360, do lado esquerdo 180. E o número mágico que é 30. Então 180, voltou 30, 150. 180, avançou 30, 210. Pronto. Se você se lembrar, essa configuração de arcos aqui é a mesma configuração de arcos que nós usamos para calcular aqueles senos loucos, seno de 210, cosseno 330. É exatamente essa configuração aqui. Professor, podia ter visto isso então logo no começo, que aí fica tudo mais fácil. Exatamente, fica tudo mais fácil. 135, olhou aqui horizontal, 180, 45 de distância. Então o número mágico aqui é de 45. Então 45, 180, desceu 45, 180 mais 45 dá 225. Do lado esquerdo, 0, 360. 0, subiu aqui, distância de 45, então o ângulo é 45 mesmo. E aqui embaixo, 360 voltou 45, 315, né? Subtrai. Avançou, somou. Voltou, subtraiu. 315. Então tá aí. Fechou essa lista. Em breve traremos mais exercícios. A ideia é estudar isso realmente antes da prova, antes das aulas, para tirarmos todas as dúvidas. E é aquilo, vamos voltar das férias, é um tempo curto, tem que estar com tudo na ponta da língua, ou até as dúvidas, para que chegou em aula, aquela coisa, já pergunta logo o que você quer, o que você está com dúvida, porque se ficar esperando, é muito pouco tempo para revisar o conteúdo do ano inteiro. Um grande abraço, gente, tchau, tchau, fomos!